Você quer descobrir quem é o verdadeiro culpado dessa série e todas as tramóias que estão ali envolvidas? Então esse vídeo aqui não é pra você, porque eu acredito que essa nem é a proposta dessa série. Mas isso não quer dizer que a gente não possa discutir sobre e tirar algumas lições teológicas significativas para nossa vida, como por exemplo a pergunta: o que Adão e Eva têm a ver com toda essa história? Fica comigo até o final do vídeo que a gente vai tentar responder essa pergunta e outras. Então salve galera, sou Rafael Fi e esse aqui é o Teologia em Hollywood, canal cuja proposta é nós analisarmos obras da cultura pop em geral sobre um viés cristão. E hoje nós vamos analisar com um pouquinho de atraso, é claro, como sempre, né? E hoje nós vamos analisar a tão aclamada série Adolescência da Netflix. Talvez com alguns pequenos spoilers, mas acho que nada que vai estragar a sua experiência. Então chega mais comigo e bora trocar essa ideia. Bom, falando sobre a série de maneira geral num primeiro momento. Essa série poderia ser uma série como qualquer outra dessas de true crime, coisas do gênero, mas a forma em que a história é contada aqui é fantástica. Ela te prende do começo ao fim, de tal forma que você nem vê o tempo passar. São 4 episódios ali de 1 hora cada um, mas o tempo passa assim, ó, num piscar de olhos, de tão incrível e fantástica que é essa série. Isso mesmo sem ter nenhuma trilha sonora ali por trás, ou alguma edição muito maluca e impactante. Não, a série ela é simples e ela vai te prender do começo ao fim. E é curioso porque ela mostra justamente essa crueza da realidade. Ela consegue trazer esse elemento de fato como se fosse uma coisa real acontecendo ali, porque a gente vai ver pelos trailers, você já deve ficar sabendo que vai envolver ali um adolescente que está sendo preso por ser acusado de um homicídio e etc. E a série, ela não vai estar preocupada ali em descobrir se ele é o verdadeiro culpado ou não, e o que está por trás e coisas do gênero. Não, a série ela vai acompanhar, pelo menos num primeiro momento, todo o trâmite, toda a burocracia ali envolvida de você pegar um jovem, um menor de idade, levar ele para a delegacia, de você colher a assinatura, colher a amostra de sangue e etc, tentar arrancar a confissão dele e uma série de coisas, uma série de elementos, mas o negócio aqui é tão bem feito, mas tão gostoso que, cara, vai te prender e vai te deixar interessado em toda aquela história que tá sendo passada ali. Isso porque, é claro, tem um roteirista ali por trás que tá escrevendo toda essa história, que tá descrevendo tudo aquilo que tá acontecendo. Então, por mais que a série ela vá focar em todos esses elementos burocráticos, de como que acontece uma prisão e etc, ainda assim, isso é feito de uma maneira que deixa a gente curioso e engajado ali na história, né? Porque acredito que se fosse realmente seguir milimetricamente todos os trâmites da burocracia, ninguém ia aguentar, né? Só pra dar um exemplo, lá tem uma hora que uma moça, ela tá atrasada e etc, e não demora muito pra ela aparecer, né? Porque se fosse na vida real, a pessoa provavelmente demoraria algumas horas e sabe-se lá o que ia ficar fazendo nesse meio tempo, né? Isso é importante da gente ressaltar e elogiar, porque o roteirista nem sempre acerta, né? Um caso recente, que eu já comentei aqui no canal, inclusive, é do Round 6 da 2ª temporada, em que o roteirista parece que ele esquece que pessoas vão assistir aquela série e ele fica ali tentando prolongar aquele conteúdo com um monte de trama chata, com aquela votação insuportável que não leva a nada, e a gente sabe que é só pra estender aquela trama, mas ele estende de uma maneira desinteressante. Aqui não, essa série, uma minissérie, ela tem ali as suas 4 horinhas que dá pra assistir numa sentada só tranquilamente, mas que cada segundo ele conta e que tá te passando alguma coisa e que, mais uma vez, é feito de uma maneira que te deixa engajado, que te deixa interessado. E não deve ser segredo pra ninguém, a essa altura do campeonato, né? Que a série, ela se passa todo em um plano sequência, né? Que é aquele famoso one shot, que a pessoa começa a gravar e ela vai acompanhando sem nenhum corte, sem nenhuma edição, ela simplesmente vai ali acompanhando as pessoas do começo ao fim. São 4 horas de conteúdo gravado numa pancada só, claro, cada episódio separadamente, mas é uma técnica feita de uma maneira incrível, e isso é interessante porque vai mostrar justamente essa crueza, vai justamente trazer a gente para esse realismo que a série ela tenta passar pra gente. Mas fica a pergunta, né? Será que a série ela é para todo mundo? Eu acredito sinceramente que não, porque essa série ela não vai ser essas que a gente tá acostumada, com um plot twist, uma reviravolta, com um cliffhanger, com um ápice, com alguma coisa do gênero. Não, ela é justamente uma série que vai apresentar uma série de elementos reais que poderia facilmente acontecer no nosso dia a dia, e que se você não tiver imerso
universo, se você não tiver engajado com aquela história ali, acredito que muitas pessoas vão tentar assistir e vão ficar entediadas e vão rapidamente dropar essa série, né? Que eu espero que não seja o caso, porque ela é realmente muito boa. Então, só pra dar um exemplo, a série ela não vai tentar responder todas as perguntas, né? Ela vai deixar uma série de pontas soltas, uma série de elementos em aberto, assim, pra gente talvez ficar discutindo ou não, mas a série ela não tá preocupada com isso, em responder a tudo. Tanto que é engraçado que eu já vi algumas pessoas na internet falando que a série precisa de uma continuação e coisa do gênero, porque ela deixa algumas pontas soltas, e não. Acredito que a série, no que ela se propõe, ela é bem fechadinha e ela não nos contou exatamente o que ela queria nos contar. Não preciso nem dizer aqui que todas as atuações, elas são insanas de boas, né? Aquele molequinho lá, cara, é fantástico, né? Acredito que também a maioria de vocês já deve saber que é a primeira atuação desse menino, a primeira vez dele no cinema, e ainda assim ele arrebenta, um baita ator. Que é engraçado que num primeiro momento, ali no primeiro episódio, a gente vai ver aquele menininho bonitinho, todo fofinho ali, e vai tomar partido com ele, e fala, não, olha só a carinha de bebê dele aqui, ele provavelmente é inocente e tudo mais, né? E aí, de repente, quando a gente vai pra aquele famigerado terceiro episódio, dá vontade de socar aquele menino, porque, ô, moleque folgado, né? Mas é claro que ali é só o ator atuando, e ele manda muito bem. E todo o elenco aqui funciona muito bem, né? O pai dele também, não sei se você já tá sabendo nessa altura do campeonato, mas ele é um dos roteiristas e criadores da série, e ele também destrói, ele também arrebenta, né? Então, falando dos episódios aqui individualmente e rapidamente, o primeiro episódio, ele abre de uma maneira muito frenética, né? E seria o mundo ideal seria você assistir essa série sem saber de nada, né? Mas acredito que todos nós fomos pegos pelo trailer ou alguma indicação, alguma coisa, então a gente já sabe que quando a polícia entra naquela casa é pra prender uma criança, né? Mas se você fosse ali totalmente em branco, sem saber sobre nada, acredito que esse primeiro choque, vendo aqueles policiais arrombando uma porta, extremamente armados, vários policiais ali, de repente, quando entra no quarto, é um garotinho ali se mijando nas calças, é um choque, assim, bem grande. E aí o episódio vai discorrendo, né? A gente fica sempre com essa de, será que realmente foi ele, né? Esse menininho tão fofinho, acho que ele vai ser inocentado depois. E a série, ela não vai perder tempo tentando deixar a gente com essa dúvida, muito pelo contrário. O final desse primeiro episódio, ele já é um verdadeiro soco no estômago, e eu acredito que essa sequência final aqui é fantástica, porque é daquele momento ali em que o pai pergunta pro filho, não, seja sincero comigo aqui, só nós dois, né? Se realmente fez alguma coisa, já me fala agora. E o menino promete, não fiz nada. E aí, de repente, o policial chega, então, a gente tem um vídeo aqui. Cara, que absurdo que é esse primeiro episódio, um verdadeiro socão que a gente leva, um porradão, já no primeiro episódio. O terceiro episódio, então, não dá nem pra falar o quão insano ele é, porque a gente é convidado literalmente a participar de uma sessão de terapia ali com a psicóloga, e a gente não vê quais são exatamente as conclusões dela, né? Então nós somos convidados, junto com ela, a analisar aquele menino e a tirar as nossas próprias conclusões. Isso que deixa essa série tão rica, né? De cada um assistir esse episódio, assistir essa série de maneira geral e ter percepções diferentes, ter conclusões diferentes, pegar ali nuances diferentes e tudo mais, e é tudo muito incrível. Esse terceiro episódio é uma verdadeira aula, e que espetáculo. E aí o segundo e o quarto episódio são enxurradas de emoções, né, que deixa a gente literalmente lá embaixo, muito tristes com essa realidade destruída em que nós vivemos. E cara, uma das coisas que me deixou um pouco triste dessa série aqui de maneira geral é de toda essa repercussão que tem das pessoas tentando problematizar a série e etc. Ao invés de elas assistirem e curtirem o conteúdo, as pessoas estão problematizando, tentando achar o culpado e um monte de coisa, né? Uma das problematizações que as pessoas fizeram dessa série é de que, não, supostamente encontraram o caso real que foi inspirado e era num menino negro, e olha aqui, tá vendo? A Netflix já tá lacrando de novo e etc, né? Eu acredito que tem um ponto aqui a colar, que a Netflix, ela realmente lacra, né? Netflix sendo Netflix. Mas ainda assim são uns detalhes tão bobos assim que, cara, não tira nem um pouco assim o brilho dessa obra. Mas, cara, a série em si, em momento nenhum ela fala que ela é baseada, é inspirada em fatos reais, né? É claro que você pode até falar pra mim assim, olha, no caso da Bebê Rena, que também já tem crítica aqui no canal, foi falado ali no início que era baseado, inspirado em fatos reais, e a suposta moça stalker lá da série, que descobriram quem é a Bendita na vida real, ela processou a Netflix e ela ganhou, porque a série ela dá uma exagerada em muitos dos elementos ali que ela apresenta e tudo mais, e a menina ela processa então a Netflix por conta disso, de falar que é baseado em fatos reais, só que trazer diversas distorções da realidade. E pelo que eu saiba, né, até o momento, ela realmente ganhou esse processo, então a Netflix ela vai ficar
bem cautelosos, não só Netflix, mas diversas outras plataformas vão ficar bem cautelosas de agora em diante, né, em trazer esse baseado em inspirados fatos reais. Mas fato é que o autor, o criador dessa obra, em momento nenhum ele esconde que realmente leu um caso no jornal que serviu pra ele como um pontapé pra criar essa série. Só que, cara, isso acontece desde que o mundo é mundo. O próprio, por exemplo, A Hora do Pesadelo, o criador original lá também, ele falou que se inspirou num caso real em um menino, se eu não me engano era um menino que morreu durante o sono e etc, 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 e ele usou aquilo como um pontapé inicial pra criar essa franquia maravilhosa que nós temos, que é A Hora do Pesadelo. Mas isso não quer dizer que é uma distorção da realidade. Eu não vejo ninguém problematizando A Hora do Pesadelo. Olha só, a protagonista é uma mulher, mas o caso real era um menino, e que a cor dele era tal, a etnia dele era tal, não sei o que, não sei o que. Eu não vejo ninguém falando isso. Então por que tem que ser o caso aqui? O autor, o criador, o roteirista, ele pode facilmente realmente ter se inspirado num caso real, mas a série ela não tem como proposta ser baseada em fatos reais. Ele usou aquilo como um ponto inicial para criar uma ideia, e ele cria essa série com toda essa preocupação em trazer essa discussão sobre o uso da internet, sobre a preocupação do pai com os filhos, etc, etc, etc. Então, entende? Ele pode ter usado sim como inspiração, mas isso não quer dizer que a série ela quer retratar fielmente esse caso aqui, até porque, pelo que eu vi por cima, se não vi muitos detalhes, o caso em que supostamente ele se inspirou, o menino, ele tirou a vida da outra menina lá que ele conhecia por motivos totalmente diferentes do que acontece na série. Então a série, ela propõe uma discussão aqui. Ela pode ter se inspirado em um caso real, mas ela quer ir para uma outra linha completamente diferente, e não tem nada de errado com isso. Um monte de gente faz isso com filmes, obras, HQs, ou tanto faz. O ponto é que isso acontece no cinema o tempo todo, e a gente não precisa ficar problematizando essas coisas, né, gente? Inclusive, isso acontece também na discussão, por exemplo, que eu assisti um vídeo hoje, infelizmente, de problematizando a figura da mãe daquele menino, em que um vídeo que eu vi aí, o cara fala assim, olha como essa mãe, ela é o estereótipo ali dessa família retrógrada e etc. O protagonismo tá totalmente ali na figura do menininho e do pai, e a mãe fica totalmente escanteada, porque é uma mãe sem voz, é uma mãe sem opinião própria, e etc, etc, etc. E cara, como, sabe, você vê de novo pessoas que assistem a série e elas ficam procurando problematizações, querem problematizar tudo. E o que eu vi nessa mãe, muito pelo contrário, eu não vi alguém sem opinião, sem atitude, alguém retrógrada, aquela mulher do século XV, ou sei lá, alguma coisa do gênero. Não, muito pelo contrário. Eu vi tanto na figura da mãe como na figura da filha ali, mulheres extremamente sábias que estavam dando suporte e apoio para o pai, justamente quando ele não sabia mais como agir, justamente quando ele não sabia mais como responder. Então você vê em diversos momentos, principalmente no último episódio ali, em que o pai, ele talvez perde um pouco de controle, ou de que talvez ele fica totalmente abalado e sem saber como reagir em diversas situações, e a mãe e a filha ali, sabe, agindo e contornando a situação, porque é isso, é um complementando o outro, o casamento, a família é isso, um ajudando o outro, um dando apoio e suporte ao outro. A gente não precisa ficar criando ali uma rivalidade de um contra o outro, quem é melhor que quem, não, é um dando apoio pro outro. E a mãe, só porque ela fica em silêncio em diversas situações, isso não quer dizer que é um sinal de fraqueza, um sinal de alguém que não tem opinião, muito pelo contrário. A própria escritura, ela vai elogiar muito quem sabe usar o silêncio de maneira correta, quem é rápido para ouvir e tardio para falar. Então o silêncio nem sempre vai ser uma amostra de alguém que é fraco, de alguém que não tem opinião, de alguém que não tem atitude, muito pelo contrário, pode ser facilmente um sinal, na verdade, de alguém que tem muita esperteza e de que sabe como lidar com as situações. A gente vê isso, por exemplo, na figura da psicóloga, que é claro que você pode falar, é um psicólogo. O psicólogo, ele geralmente tende a ouvir mais do que ele fala, né? Mas a gente, sabe, eu uso isso só como ilustração de que olha como aquela mulher, ela consegue usar o silêncio, ela consegue observar a situação, como em toda aquela sessão, por mais conturbada que ela fosse, e ela foi muito conturbada, como aquela mulher, ela esteve no controle o tempo todo sem perder a calma, por mais que aquilo também a estivesse pressionando, fosse bem difícil e duro para ela, mas ainda assim, ela tá no controle total daquela situação e ela sabe usar o silêncio. Então o silêncio aqui, principalmente na figura da mãe, não é um exemplo de uma figura retrógrada que não sabe como agir e coisas do gênero. Não, é uma família que, como a série ela se propõe, é extremamente funcional e que vai mostrar pra gente, vai ensinar pra gente que o perigo pode estar em qualquer família, seja ela uma família estruturada ou não. Então vamos agora para as nossas aplicações
teológicas. É curioso que a série ela já vai abrir ali com a figura do policial comendo justamente uma maçã, que a gente sabe muito bem o que ela representa, o que ela simboliza na nossa cultura de maneira geral. Então é um pequeno detalhe que a série mostra ali no seu início, não sei se de maneira intencional ou não, mas que já introduz a gente para uma das discussões que vai fazer parte aqui dessa série, que é essa batalha entre os sexos, porque a maçã, a gente sabe, é claro, que ela não é o fruto proibido que aparece lá em Gênesis, em momento nenhum a Bíblia especifica qual fruto que era, mas que a gente sabe que na nossa cultura ocidental, de maneira geral, ela é facilmente associada justamente com essa imagem do fruto proibido. Então a gente já é lembrado justamente da queda da humanidade e das consequências que isso traz na criação, principalmente ali na relação entre os seres humanos, o que nós chamamos na teologia desse mandato social, onde nós aprendemos que nós somos criados para ter laços, mas que quando o pecado ele entra na criação, ele rompe justamente esses laços e torna não só uma relação romântica ali dentro de um casamento do marido e uma mulher, mas de todos os seres humanos, como cria essa ruptura nas nossas relações e que como criar laços se torna uma coisa muito mais problemática. É curioso, inclusive, que o próprio filho do policial, ele é chamado de Adam, que do inglês é Adão. Então não parece que foi sem querer não que realmente esse elemento foi introduzido aqui. Lembrando, é claro, que a série não é só sobre isso, mas que esse é um dos temas ali centrais que vão delinear essa história de maneira geral, né? E olha como a série ela tenta trazer esse embate entre o sexo masculino e feminino o tempo todo. No primeiro episódio, a gente é apresentado justo o grande dilema de toda a série, que é o crime cometido ali do Jamie contra a menina. No segundo episódio, a gente vai ter também aquela briga da amiga da vítima e do outro menino lá que também emprestou a faca pro Jamie. No terceiro episódio, por mais que a gente vê os dois meninos brigando ali no começo do episódio, a gente vai ver esse embate também do Jamie e a psicóloga. E no último episódio, por mais que a gente não vai ter nenhuma rixa direta ali de homem contra mulher, a gente vai ver, na verdade, o oposto, do pai e da mãe tentando resolver a situação ou tentando enxergar onde eles erraram e etc. Mostrando que a série talvez está querendo apresentar pra gente que ela não tá batendo um martelo e falando, olha, esse é o grande problema com a criação, essa batalha entre homens e mulheres. Não, né? Ela vai fazer isso inclusive também na figura dos policiais ali, que também é um parceiro e uma parceira, mostrando que há sim relações entre homens e mulheres saudáveis. E o que a série vai apresentar pra gente, então, é que não há um problema assim, esse é o grande problema da humanidade, quando a gente resolver isso, a gente vai viver no paraíso. Não, a gente infelizmente vive num mundo quebrado e destruído, e é isso que a série tá mostrando pra gente. As grandes consequências do pecado na criação. A série aqui pra nós, ela não vai pregar nenhum tipo de relativismo, fato é de que uma jovem perdeu a sua vida. E é bem emblemático o momento em que o Jamie tá ali conversando com a psicóloga, e ele vai fazer a piadinha lá do outro menino que mandou os nudes antes da hora e tudo mais, e ele vai falar assim, ele não vai conseguir mais receber outros nudes agora. E ela fala assim, porque ela está morta. Aí o menino tem aquele choque lá. E realmente isso é um fato, não há relativismo aqui. Uma pessoa perdeu a vida. Ponto. É claro que isso não quer dizer que é simples e fácil entender as motivações e o que está por trás ali daquele menino, da cabeça daquele menino e etc. Porque seres humanos são complexos e por isso que essa série ela abre tanta margem para discussões de nós pegarmos nuances diferentes, vermos de perspectivas diferentes, etc. Isso não quer dizer que a verdade é relativa, mas sim de que seres humanos são complexos e que nunca é tão fácil, é tão preto no branco assim, entender o coração e a mente de alguém. Nem mesmo um psicólogo treinado é capaz disso. Então por isso que nesse sentido as pessoas elas podem, de maneira geral, chegar em algumas conclusões diferentes, né? Mas isso não quer dizer, de novo, que a série ela tá pregando relativismo, mas o que a série tá fazendo aqui é justamente conscientizar a gente dos riscos dessa vida adolescente na internet. De novo, isso não quer dizer que a série se trata só sobre isso, mas que esse é um dos temas centrais ali que perpassa pela série. Por exemplo, a série ela vai mostrar de uma maneira muito perspicaz ali a falha nos processos de educação modernos, né? Mas não cabe a nós, de maneira geral, também assistir essa série e ficar tentando achar o culpado, que, como eu disse, acredito que essa nem é a proposta da série aqui.
Então, mais uma vez, a série ela vai tentar mostrar pra gente justamente os perigos da internet, dessa vida da internet, de como de fato a tecnologia ela muda as relações humanas. Eu falo isso um pouco lá no meu vídeo que eu falo do anime Cyberpunk, fica aqui a indicação. Então é curioso, por exemplo, que antigamente os pais, eles tinham medo justamente quando seus filhos saíam de casa, dos perigos que aconteciam e etc, né? E hoje em dia, esse medo, ele não fica exclusivo apenas para quando os nossos filhos saem de casa, mas também para quando eles estão fechados dentro do seu quarto, mexendo na internet, consumindo conteúdos ali na internet, porque a gente nunca sabe o que de fato eles estão consumindo, o que eles estão aprendendo na internet. Então, uma grande outra lição que a série deixa pra gente é de nós valorizarmos os relacionamentos. Eu falo sobre isso também no meu vídeo recente sobre o Round 6, mas a gente vai ver isso aqui na série, por exemplo, na vida do policial que também não estava dando muita atenção para o seu filho que estava ali naquela escola. A gente vai ver esse problema nos relacionamentos ali naquela amiga da vítima que também tem problemas com a mãe, etc. Então a gente pode aprender assistindo essa série a como observar o nosso próximo, a como observar a pessoa que às vezes vive no nosso mesmo teto e a gente não dá a devida atenção. Então não espere acontecer nenhum tipo de tragédia na sua vida para então você tentar mudar ou alguma coisa. Aprenda com os elementos, com as coisas à sua volta, como por exemplo assistindo essa série aqui. Então uma das outras lições aqui centrais que essa série vai passar é justamente essa ilustração perfeita de como o pecado ele nunca para em nós mesmos. Invariavelmente ele sempre vai afetar a todos aqueles à nossa volta. Nós não somos ilhas isoladas. Nosso pecado, por mais secreto que ele tenta ser, que ele possa parecer, ou que nós tentamos esconder, ainda assim ele vai atingir a todos que nos cercam. Aqui na série, é claro que aqui na série a gente tem uma situação extrema, mas ainda assim ela serve mais uma vez para ser essa ilustração assim tão crucial. A gente vê como que o crime desse menino mexeu tanto com a vida daquela família, daqueles pais, com a vida individual da irmã, com a vida da escola, com aqueles estudantes, com tudo. Olha como toda aquela sociedade sentiu os efeitos do pecado de um único garoto de 13 anos. É claro que, mais uma vez, aqui é um caso extremo, mas não muda o fato de que o nosso pecado, ele vai destruir tudo à nossa volta. E aí por isso aqui a gente pode voltar para a figura de Adão mais uma vez, lá para a queda, como o pecado de um único trouxe essa maldição para toda a criação, de como o pecado, os efeitos do pecado, eles nunca ficam em nós mesmos, mas toda a criação sofre com o nosso pecado, com o pecado que nós cometemos diariamente. Mas graças a Deus por Cristo Jesus, porque se por meio de o pecado entrou na criação, por meio de então muitos serão justificados. Cristo não é só aquele que consegue consertar todas as coisas, independente de nós, independente dos nossos esforços, independente dos nossos vacilos também, como é aquele que nos ama, apesar da nossa feiura, apesar das nossas mancadas, apesar do nosso pecado diário. Um dos temas centrais que a gente vai ver aqui nessa série também é da carência desse menino, é desse menino precisando ser amado, é desse menino querendo ser reconhecido, é esse menino querendo encontrar o verdadeiro amor. Ao mesmo tempo, os pais também vão se pegar perguntando o que eles fizeram errado, tentando encontrar ali alguma solução para todo aquele caos, para todo esse rebuliço, e a gente vai ter a resposta para tudo isso em Cristo Jesus, porque é Ele que muda todas as coisas, é porque é Ele que vence e destrói o pecado, é porque por meio dele que tudo se faz novo, e a gente aguarda a nova criação em que o mal e o pecado não mais existirão, porque é por meio de Cristo Jesus que nós somos amados, porque é por meio de Cristo Jesus que nós somos chamados de filhos amados de Deus, porque é por meio de Cristo Jesus que todos os nossos pecados e as nossas falhas não precisam mais ser a marca registrada da nossa vida, porque por meio de Cristo Jesus a nossa vida ela tem enfim significado. Ao mesmo tempo que quando a gente vê esse tipo de atrocidade acontecendo na nossa cultura, e isso infelizmente acontece com uma determinada frequência, isso não quer dizer que nem sempre será a culpa dos pais uma criança, um adolescente cometer esse tipo de atrocidade. O problema da nossa cultura é que a gente fica o tempo todo em encontrar um culpado.
Ah, foi culpa do pai, ah, foi culpa da escola, ah, foi culpa disso, foi culpa daquilo outro. Inclusive, deixa aqui nos comentários se você acha que a série, ela realmente tá querendo passar a mensagem de que a culpa é dos pais. Mas fato é também que a gente, principalmente quando a gente vê figuras de crianças e adolescentes ali envolvidos, a gente sempre fica tentando encontrar uma justificativa de, ah, é culpa do pai, foi influência dos pais, foi negligência dos pais, coisa do gênero. Isso não quer dizer que isso não seja verdade, que aconteça com uma alta frequência também, infelizmente, mas ao mesmo tempo nem sempre será a culpa dos pais, porque a verdade é de que jovens, crianças, adolescentes são pecadores, como nós, o pecado, ele toca toda a criação. Infelizmente, mesmo a criancinha recém-nascido, ele já nasce pecador, ele já nasce com inclinação ao mal, ele já nasce amando o pecado. Então, invariavelmente, por mais fofinha que a criança pareça, a gente não pode esquecer essa verdade, que crianças são pecadoras e também precisam dessa graça que há em Cristo Jesus, porque senão, se não for essa graça de Deus nos contendo, nos segurando de toda sorte de mal, todos nós, crianças e adultos, estamos inclinados a cometer o pior tipo de atrocidade. A gente não pode tirar isso da nossa mente. Mas em breve eu farei um vídeo só sobre isso aqui no canal. E aí, no final dessa série, então, é totalmente desesperançoso, né? Não só quando a gente vê os pais ficarem se culpando ali aonde que eles erraram e etc, mas porque passa essa sensação de, nossa, olha como essa família tá destruída e fadada a ser estigmatizados por isso. Não importa para onde eles viajem, não importa quanto tempo passe, não importa o quanto eles tentem fugir e fingir que aquilo não aconteceu, parece que tudo à volta ali sempre vai lembrar desse crime, eles sempre serão marcados e lembrados por isso, e tudo isso é muito desesperançoso. A gente pode voltar ali para a figura da maçã de novo e a gente parar para pensar, por exemplo, como aquele policial, o que ele tá tentando fazer? Ele tá comendo a maçã porque ele quer largar o vício do cigarro, mas aí então a gente vai ver a maçã sendo usada como esse símbolo ali de alguém tentando resolver um problema, mas ao mesmo tempo que ele usa a maçã para resolver o problema do cigarro, parece que a maçã ela causa um outro problema ali, que são gases e etc. Então, isso assim por diante, né? A gente pode pensar nas instituições humanas que também, por mais que tente criar soluções e etc, parece que sempre surgirão novos problemas e tudo isso é muito desesperador, desesperançoso. Mas essa é a realidade desse mundo quebrado e amaldiçoado pelo pecado em que nós vivemos. Mas uma vez mais, graças a Deus, porque o pecado ele não dá a cartada final, porque em Cristo Jesus, como eu mencionei agora há pouco, tudo se faz novo. Todos os nossos inimigos são vencidos. O mundo, a carne e o diabo já foram totalmente derrotados e humilhados naquele madeiro. A gente pode descansar no nosso Senhor, Redentor e Salvador, de que não só ele destruiu todos os nossos inimigos e adversários, mas de que também nós aguardamos junto com eles a sua vinda e a inauguração de novos céus e uma nova terra, onde uma vez mais o pecado ele não terá mais voz, ele não terá mais existência, mas somente gozo, paz e alegria eternamente ao lado do nosso Senhor, que já derrotou todos os nossos inimigos, e nós aguardamos ansiosos como crianças, como adolescentes, aguardando a vinda do nosso Pai amado, do nosso Pai querido, que já nos resgatou desse mundo destroçado pelo pecado. Mas eu deixo aqui a minha indicação final, então, para um outro hit da Netflix, da série Round 6. E eu vou ficando por aqui, eu espero que você fique com Deus, um abraço e eu espero te ver por aqui logo.